Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Na aula de hoje nós iremos trabalhar com a função média e com a função C e a função U, ok? Então vamos lá. Para a gente trabalhar com a função média, eu vou calcular o que? Vou calcular a média desses alunos, então, a quantidade de matérias, né? Somando a quantidade de notas. Tá? Então eu somo a quantidade de notas e divido pela quantidade de matérias que cada um tem, ok? Então eu vou incluir igual, média, abro parênteses, vou pegar o intervalo, vou somar, vou pegar o intervalo, vou selecionar o intervalo e vou fechar parênteses. Aqui eu vou vir trazer com a minha referência relativa, segurar e arrastar, para ele trazer o que? A média de todos os alunos, ok? Então, por exemplo, a Maria ela tirou 9, a Simone ela tirou 6, a Júlia ela tirou 6,77. E aqui eu vou calcular o que? Eu vou pedir para o Excel calcular a minha condição, tá? Eu vou utilizar a condição aqui, uma condição chamada OU, alinhada com E, então com C, perdão. Então vai ser igual C, abro parênteses, ou abro parênteses, se a minha média for maior ou igual a 7, que é a primeira teste lógico que eu vou fazer, eu vou colocar o ponto e vírgula. Se a minha frequência for maior ou igual a 70%, que é a minha segunda lógica, tá? Eu vou fechar parênteses, ponto e vírgula, vou incluir a minha definição. Então, se ele tiver a nota igual a 7, ele já passa. Se ele tiver a frequência maior que 70%, ele também já passa, ok? Então, ele vai ser aprovado se ele cumprir um dos critérios, tá? Ponto e vírgula. Se ele não cumprir nenhum dos critérios, ele vai ser reprovado. Fecha parênteses, aperta Enter. Eu vou segurar com a minha referência relativa, vou segurar e arrastar para ele trazer o cálculo das outras também, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui. A Simone, por exemplo, ela tirou a média de 6 e 13, né? E ela tirou uma frequência de 50%. Então, automaticamente ela foi reprovada, tá? Aqui eu tenho uma outra questão. Olha só, o Arnaldo, ele tirou a média de 6,13. Porém, ele teve uma frequência de 90%. E ele foi aprovado. Mas como assim ele foi aprovado se ele tirou a média de 6,13? A função OU, ela trabalha com um dos critérios, tá? Se um dos critérios for atendido, ou a média ou a frequência, tá? Se a média for igual a 7, ele é aprovado, mesmo ele tendo uma frequência inferior a 70%, tá? E o vice-versa, tá? Se ele tiver uma média inferior a 70%, mas tiver uma frequência de 90%, ele é aprovado, tá? Só para colocar a cereja no bolo, vamos agora incluir aqui o que? Nós iremos incluir aqui a formatação condicional. Eu vou vir aqui, nova regra, trazer para cá para a gente visualizar melhor. Eu vou pegar formatação as células que contenham, vou informar aqui textos específicos. Aqui eu vou colocar o que? Para o aluno que foi aprovado, eu vou mudar a cor de fundo. Eu vou colocar um preenchimento verde. Pode ser esse verdinho aqui. Ok? Vou clicar em OK. Olha só que legal. Agora, vou fazer o mesmo critério. Vou colocar aqui, formatar as células que contenham, vou informar texto específico. Agora eu quero reprovado. E aqui eu vou informar a cor do que for reprovado. Aplico OK. Olha só que interessante. O Excel ele vai pintar para mim de verde o que foi aprovado e de vermelho o que foi reprovado. Então vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos supor que ele teve aqui uma frequência de
50%. O que vai acontecer com a Juliana? Se ela teve uma frequência de 50% e a nota, a média dela de 6,77. Olha só o que vai acontecer. Ela também foi reprovada, porque ou ela cumpre o critério da média ou ela cumpre o critério da frequência. Então, por isso, pessoal, eu utilizo a função ou alinhada com a função C, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.